Olá, esse curso que iniciamos, que se chama Os 10 Mandamentos para Bem Falar em Público, faz parte do projeto Ensino Católico. E eu sou o padre Augusto César Pereira, 52 anos como padre, faço parte da Faculdade Deoniana de Taubaté, da Congregação dos Padres do Coração de Jesus, os deonianos, e quero aqui passar da minha experiência de tantos anos da Palavra de Deus, da pregação para o povo, trazer isso para você que se interessar. Então, invocando o nome de Deus como Pai, eu convido você para o início deste trabalho que nós vamos realizar juntos. Primeiro que tudo, eu quero cumprimentar você que se dispõe a acompanhar este curso com os 10 mandamentos para bem falar em público. E também quero parabenizar você pela decisão de fazer este curso à distância, um curso que é oferecido pela TV Século XXI, em parceria com a Faculdade Deoniana, dos Padres Deonianos de Taubaté. E nós nos decidimos a realizar este curso de ensino à distância sem ver e sem fiscalizar você, porque temos a certeza de que você se interessa em conseguir muito para a sua vida, por exemplo, a sua vida profissional, e está disposta a consagrar o tempo suficiente para dar os passos sugeridos no curso. Os antigos romanos falavam que o poeta nasce poeta, mas o orador se torna orador. Você gostaria de ouvir na língua deles? Pois em latim eles falavam assim: poeta nascitur, orator fit. O poeta nasce poeta, mas o orador se torna orador. Então nós lhe damos a garantia de que o seu proveito dependerá da sua própria fidelidade e do seu esforço pessoal, não? E o seu aproveitamento vai ser para nós a nossa esperada recompensa. Então vamos lá. Você já ouviu falar que quem tem boca vai a Roma? Só que muito tempo antes de nós falarmos assim, o povo dizia: quem tem boca vai a Roma, do verbo vaiar. Então vamos ao primeiro mandamento, que exige uma preparação muito séria do discurso. Antes disso, vai um fato para você. Quando eu fui ao banco preparar a papelada para a aposentadoria, cheguei lá, aquela abundância de aparelhos e teclados, isso e aquilo, e eu não entendia nada disso. Então eu pedi para a moça que lá estava, disse: minha filha, você me ensina o caminho das pedras aqui, tudo isso, que depois eu lhe ensino o caminho do céu. E a moça perguntou: o senhor sabe? Eu disse: sei. Então ela, então me ensina. Eu digo: não, primeiro você me ensina. Tudo bem, aí feito o trabalho, eu agradeci e ela: sim, e o caminho do céu? Eu disse: ah, é verdade, minha filha. O caminho do céu é isso que você fez para mim. E ela, assim, surpresa: mas o que eu fiz? Eu só ajudei o senhor. Eu disse para ela: minha filha, o caminho do céu é exatamente isso, ajudar quem precisa. E ela disse: só isso? Eu disse: tudo isso. E a moça, então, assim, alegre, ela disse: pois eu vou contar para o meu namorado. Eu disse: ensina ou conte para o dono do banco também. Então, o mais importante de tudo é a preparação. Preparar é a tarefa que você decide em vista do tema.
Antes, é claro, de você apresentar o seu discurso ao público, né? Mas a gente se pergunta, então, o que fazer na preparação? Primeiro, é necessário que você tenha tempo e um ambiente calmo. Não há necessidade de preparar o discurso num só dia. Se você tiver um bom prazo, é melhor, né? Porque você terá, então, mais tempo para prepará-lo com mais folga, mais sossego, sem a correria da pressa. Então, porque, como você sabe, a pressa é inimiga da perfeição. Então, pesquise o tipo de público a quem você vai falar. Por exemplo, a idade do público. Que interesse esse público tem para com o assunto? Procure inteirar-se do que acontece na comunidade, no local. Se as pessoas conhecem, já ouviram ou têm algum fato que se relacione com esse tema. E pesquise também sobre o próprio tema. Verifique se há novidades no jornal ou em outros meios de comunicação. E, se necessário, você também converse com o povo do local sobre o tema para você obter alguma informação a mais daquilo que acontece e que será de muita utilidade para o seu uso. E depois, quando você tiver todas essas informações, selecione os aspectos e os melhores argumentos para você convencer o seu público. Nos meus primeiros anos de padre, eu trabalhei no Rio de Janeiro. Fui escalado para celebrar a missa das crianças aos domingos. E quando eu tinha alguma dificuldade em encontrar as palavras para explicar o Evangelho para aquela criançada, eu ia antes na casa da Beth, uma garota de 10 aninhos, e perguntava: Beth, como você falaria isto e isto para os seus amiguinhos? E ela prontamente falava. E eu decorava o que ela dizia e na missa repetia tal e qual. E é claro, as crianças entendiam. Então a preparação também pode ser e é mais demorada do que a própria apresentação do seu discurso, do seu tema. E se você usar objetos ou equipamentos durante o discurso, solicite com antecedência os encarregados disso. Mas o seu princípio deve ser e seja sempre de você sentir-se a serviço do público a quem você vai falar. Nunca se mostre superior ao público. E como a preparação é indispensável, não a deixe nem abrevie por nenhum pretexto ou justificativa desse mundo. O famoso padre Vieira, certa vez desculpou-se assim: eu não tive tempo de me preparar para ser breve. Então, nem você nem eu nos atiremos nessa desculpa de que, não tive tempo de preparar, porque fui chamado muito em cima da hora. Não, mas mesmo assim, eu me sinto o tal que fala mesmo sem preparar. Pode até falar, mas vai falar o quê? Então, respeitando o primeiro mandamento para você falar bem em público, destacamos a preparação. E nela, além da pesquisa, eu vou chamar a atenção de você agora para o que se chama a tempestade de ideias. Tempestade de ideias é o seguinte: você anota tudo o que lhe vier na cabeça, sobre o assunto do discurso, é claro, e anota assim como forem chegando. Aí você vai anotando, mesmo que seja desordenadamente. E quando você fizer o esquema do discurso, então sim, você coloca cada ideia no seu devido lugar, né? E aí, já na preparação,
você vai criar as expectativas e o impacto do seu discurso no público. Certa vez a paróquia estava às vésperas da festa do padroeiro, com rezas, novenas, quermesse e, naturalmente, com a procissão. E o pároco deu os avisos paroquiais no domingo anterior, com muito destaque para a procissão. Então ele recomendou: o horário da procissão será como de costume na parte da manhã. Se chover pela manhã, já está transferida para a tarde. Mas, se chover à tarde, nós manteremos o horário da manhã. Então, a preparação é a primeira etapa indispensável de um discurso. Em seguida, o discurso caminha em cima de 3 trilhos: o começo, o meio e o fim, porque o discurso deve ter pé e cabeça. Então, isso será o nosso estudo nas próximas aulas. E eu recomendo-lhe que não se esqueça de que a apostila de cada aula contém o assunto falado aqui. E a minha despedida e o meu até a próxima dependem de você continuar acompanhando o nosso curso, com a graça de Deus e o nosso esforço. O nosso é o seu e o meu. E o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Amém.